Olá, pessoal, boa noite. Mais uma vez aqui ao vivo com vocês, trazendo uma convidada super especial. É um prazer recebê-los aqui online hoje. Me apresentando, sou Ariadne, diretora de operações aqui na iCare. Sou a responsável pelo setor de marketing, vendas e também de sucesso do cliente, ou seja, de toda a implantação e a continuidade dos nossos clientes aqui dentro da plataforma. E é com prazer hoje que a gente traz a Josiane Lorkiewicz, que já é uma parceira de longa data, ela já contribuiu, inclusive, lá no começo do sistema, ela deve lembrar bem sobre isso, com a evolução do que a gente construiu aqui. Né? A gente construiu tudo que a gente tem hoje dentro do sistema foi construído com muito zelo, muito carinho, realmente, para a gente conseguir atingir as clínicas e os hospitais de oftalmologia de uma maneira robusta, e é um pouquinho sobre isso que a gente vai tratar aqui hoje. Né? A Josi ela vai trazer um pouco aí da história dela, vai trazer um tema muito interessante para a gente. Né? Acho que quem não quer aumentar o faturamento com o básico, né? E o básico bem feito, a gente sabe que ele traz muito resultado. Então, Josi, fica à vontade para se apresentar. É um prazer tê-la aqui conosco novamente. Obrigada, Ari, pela oportunidade, né? É um prazer estar com todos vocês, compartilhando um pouco da minha experiência, das minhas vivências pelo Brasil, né? Eu atuo em clínicas de oftalmologia há mais de 15 anos, em hospitais, com todos os tipos de contrato, de captação, contrato, conta aberta, conta fechada, e a gente observa na área de oftalmologia, né, como ela é uma área específica. Eu sou completamente apaixonada pela oftalmologia, pela gestão em oftalmologia, e como você falou lá no começo, né, eu tenho um crivo que eu acho muito alto em relação a atender realmente um sistema que realmente atenda a oftalmologia, porque é uma área complexa, é uma área que muitas vezes não entra na cabeça de ninguém, né? As pessoas não entendem o que é monocular, o que é binocular, se é um olho, se vai cobrar um olho, não entende os deflatores, então, assim, que são as regras dos convênios, né? E dentro disso, deixa eu só. Obrigada, Josi. Pode continuar. Coisas. Imagina. Obrigada. Coisas da modernidade. Me desculpem aí a falha. Então, a gente começa falando para vocês, acho que eu estava nesse tópico aqui, em relação a confiar sua conta bancária à sua recepcionista. O que acontece? É muito comum, mais comum do que parece, né? Quando a gente observa nas clínicas que o que é contabilizado em guias, ele praticamente não tem controle diário dessa produção. Então, normalmente o médico tem o hábito de pegar o caixa financeiro ali, físico, o dinheiro, mas não tem o hábito de trabalhar com o controle dessas guias, da produção diária dele. E muitas vezes ele acaba ficando sem saber o quanto ele produziu naquele dia. Dentro desse processo que a gente institui em clínicas e hospitais, nós fizemos uma dinâmica com algumas recepcionistas, perguntando para elas o que elas escolheriam, né? O caixa do dia, que é a parte do dinheiro, ou um bolo de guias. Obviamente, todas optaram pelo dinheiro. Só que quando elas observaram que o valor das guias era muito superior ao caixa movimentado, né, no dia ali o caixa físico financeiro, elas começaram a entender a importância que se tinha em entregar as guias para o faturamento, e não manter as guias na gaveta, em deixar esse fluxo financeiro, que é praticamente o maior movimento das clínicas, ele está relacionado à parte das guias que são faturadas, né, do faturamento que vai ser recebido posteriormente, ele está relacionado às guias. Só que essa devida importância, como ela não é dada, acaba, de certa forma, impactando lá no faturamento. Então, se a gente não consegue fazer o básico bem feito, que é olhar para essas guias como dinheiro, e não simplesmente como um papel que pode ser mantido na gaveta, que pode ser deixado para ser entregue em outra data, que vai ficando ali muitas vezes por dias, semanas, tem guias até de meses, né? Eu coloquei aqui para compartilhar com vocês, dentro dessa experiência, né?
que a gente chegou numa perda de receita de R$ 35.000 em relação a consultas e exames por conta dessas guias que eram mantidas assim. Então, dentro desse processo, o que é o ideal? O ideal é que o médico, quando vá pegar o faturamento diário dele, ele receba junto com o faturamento, né, a guia, as guias que foram faturadas. E muitas vezes a gente acaba observando, né, que isso não acontece. Então, quando você pega o faturamento, não só o físico do dinheiro, mas o faturamento das guias, você consegue projetar melhor o quanto você tem para receber. Seja numa clínica que é sua, seja numa clínica que você atende com participação, é mais adequado fazer esse fluxo diário de olhar as guias. A gente sabe que demanda tempo, muitas vezes, mas o mesmo tempo que você vai levar para pegar o dinheiro e fazer as conferências, né, do recebimento e assinar, é o tempo que você vai levar ali para conferir essas guias. Então, quando você deixa de fazer esse processo pequeno, você está deixando esse faturamento, né, que é o maior faturamento, porque a gente sabe que a grande maioria dos hospitais ele está na mão dos convênios. Então, você está deixando esse faturamento na mão da recepcionista, que muitas vezes não tem essa noção que a guia é um dinheiro, né? Que a guia ela vai ser faturada e ela vai ser recebida, né? E para que ela seja recebida, alguns processos precisam ser seguidos. E quando a gente não segue esse processo, que é um processo simples, muitas vezes, de fazer uma conferência ali diária, acaba impactando lá no faturamento. Quando a gente entra no processo de faturamento de convênio, a gente tem um prazo médio de recebimento ali, em uma das clínicas que a gente calculou, era de 9 meses, ou seja, o médico fazia o atendimento hoje, ele ia receber por aquilo dali 9 meses, muitas vezes. Porque no mês ele faz o procedimento, aí no outro mês isso vai para o convênio avalia para pagar no outro mês. Quando acontece de ter alguma glosa no procedimento, alguma coisa, isso volta para recurso. Então, o prazo médio de recebimento ele vai aumentando muito. E você acaba ficando sem fluxo de caixa. Porque é nessa gama dos convênios que está a maior receita das empresas, né? Então, por mais que muitas vezes a gente trate a guia como um papel, simplesmente, eu costumo orientar que ela seja tratada como um cheque ao portador, né? E dentro desse processo, organizar para que as recepcionistas consigam encaixar dentro da rotina. O próprio eCare tem ferramentas que pode estar otimizando isso e facilitando a vida de vocês, para que essa conferência passe a ser diária e não mais mensal, muitas vezes, né? E ainda assim, por mais que a clínica às vezes tenha um gestor, isso acaba passando batido. Então, o ideal é que você se intere desse faturamento da forma integral, não apenas do valor físico que é recebido diariamente. Deixa eu passar aqui. A gente teve esse probleminha, eu não sei se vocês quiserem fazer perguntas, às vezes eu começo a falar aqui e falo demais, se vocês quiserem me interromper, fiquem à vontade. Fica à vontade, Josi. Se tiver alguma pergunta aqui, a gente vai falar para ti. Tá certo, então. Então, quando a gente trata a guia como um cheque ao portador, né? Essa guia ela está sendo faturada para ela gerar um movimento financeiro. E muitas vezes a gente acaba deixando essa guia no controle das recepcionistas, né? Eu coloquei um caso aqui para vocês, porque o que acontece? Tem convênios que muitas vezes fecham com algumas empresas para atender a carteira inteira, né? As famosas captações. E dentro desse processo, a gente sabe que isso funciona no fluxo diário da maioria das clínicas, da recepcionista muitas vezes rubricar a guia, né, em cima do carimbo do médico, até por questão de tempo, questão de muitas vezes não ter essa rotina de controle, né, não saber o quanto está sendo emitido ali diariamente, então elas acabam fazendo esse processo por orientação mesmo da própria gestão, porque já vem de um que passa para outro, que vai passar para outro, e elas seguem esse protocolo. Em um dos clientes que eu atendi, nós tivemos um problema porque o convênio ele fez o descredenciamento de todos os prestadores, né?
para direcionar a carteira para um único prestador. E a justificativa que eles guias, elas estavam sendo fraudadas, porque não era o médico que assinava aquela guia. Então, esses processos que muitas vezes passam desapercebido pelos convênios, quando eles querem tomar uma ação, como uma dessa, por exemplo, né, da verticalização, eles usam isso a favor deles, né? E muitas vezes esse processo de conferir o caixa físico ali com as guias e rubricar elas diariamente é um processo ali de 10 minutos que vai te salvaguardar de acontecer algum processo como esse, né? Então, muitas vezes a gente pega em hospitais que a recepcionista às vezes até esquece ali, ela rubrica a própria assinatura do paciente. Então, isso utiliza esses relatórios de movimentação de guia, faz essa conferência diária, a gente evita esse tipo de transtorno e faz com que esses valores, né, que a gente vai ali olhando dia a dia, controlando, a gente vai projetando também o valor de recebimento, né? Então, é importante que essas guias sejam tratadas mesmo como um cheque ao portador, porque na maioria dos casos, ela não é tratada como dinheiro. Né? A gente tem a questão da guia acabar sendo tratada como um papel ali que eu posso imprimir, que eu posso assinar, e isso acaba, de certa forma, impactando no faturamento, né, das clínicas e dos hospitais. Josi, um ponto. Pode falar. Tá bom, sabe que você não estava me escutando, perdão. Um ponto bem interessante nesse ponto que você trouxe para a gente, né, dos relatórios, das guias, de ter esse e o médico reservar esse tempo, né, para o que é para ele assinar presencialmente ele conseguir. A gente tem casos aqui dentro da nossa base de clientes que precisam, né? 100% ali das guias precisam ser assinadas pelos profissionais. E aqui, dentro do nosso cenário, a gente priorizou que todas as guias que são relacionadas a faturamento teaser, elas fiquem armazenadas dentro de um só lugar, de fácil acesso ali, em caso de reimpressão, né, quando principalmente não é necessário ali a assinatura do paciente, em alguns casos, né, a depender do convênio. O médico ele consiga fazer essa impressão depois e assinar de uma maneira fácil, né? Então, acho que deixar isso tudo de fácil acesso, né? E aí, às vezes, o médico, nos sistemas mais complexos, aqueles sistemas mais antigos, né, digamos assim, para o médico acaba sendo Sim. algo que é muito difícil de encontrar, né? Onde é que está esse negócio? Onde é que estão essas guias? E dentro do iCare BI a gente priorizou ter essa usabilidade fácil realmente e ser fácil encontrar a guia para conseguir tomar as providências necessárias. Então, isso é bem importante. Com certeza. E também é um grande diferencial, né? Porque assim, a maioria dos sistemas, como a gente coloquei já no começo, ele acaba não se preocupando com isso. E muitas vezes os hospitais eles vão instituir esses protocolos só lá quando vai querer credenciar uma ONA, acaba sendo obrigatório. Mesmo assim, a gente tem muita resistência ainda, né, em relação a isso. Mas muitas vezes, na maioria das vezes, o que eu percebo é porque a guia ela não é tratada como dinheiro mesmo, ela é tratada como um papel que eu posso imprimir e seguir a vida, né? Então, a importância de olhar para esses recursos, o médico ele não tem tempo, o tempo é escasso, né, muitas vezes, mas reservar uns 10 minutos, ali 5 minutos, muitas vezes que seja, para estar fazendo esse processo, que vai com certeza impactar no faturamento. E às vezes não é fazer algo muito grande, né? É uma questão de rotina mesmo. Que a gente sabe que a rotina ali, até a gente se habituar a ela, a gente reclama, faz meio sem querer, mas depois que entra no processo de rotina, acaba facilitando mais e com certeza gerando impacto muito positivo no aumento do faturamento, né? São coisas às vezes que a gente nem se dá conta de quanto é que está sendo faturado. Mas a partir do momento que a gente consegue ter esse controle diário, a gente tem uma visão maior do todo,
né? E muitas vezes esses impactos eles só vêm quando se é feita uma varredura ali, né? Então essa atividade diária, esse controle diário com o auxílio do sistema vai com certeza melhorar o processo e facilitar para que o faturamento seja realmente impactado. Outra questão que a gente pega em relação ao faturamento das guias é a questão do CID, né? Eu até coloquei ali o zóio, porque é como as recepcionistas, elas chamam esse CID, né? Ah, coloca o zóio, elas dizem assim. Então, o que a gente percebe? Elas recebem essa orientação e colocam o CID Z01.0. Mas esse CID, ele abrange todas, né? Praticamente ali uma consulta de rotina, então ele abrange praticamente tudo. Se eu for ter que atender esse paciente novamente, eu não tenho como colocar uma outra queixa dele, porque eu já coloquei uma que faz um check-up, né? Esse é mais para um check-up total. Então, se esse paciente ele retorna, e muitas vezes ele tem que retornar, a gente não consegue fazer a cobrança dessa segunda consulta. E também é uma questão, muitas vezes, na própria cadastro ali que o paciente faz, né? E dentro do sistema também tem essa funcionalidade de estar colocando o CID adequado para o paciente, porque a recepcionista ela precisa finalizar a consulta no final. Então, quando ela finaliza o atendimento e insere um CID, que é um CID específico, esse paciente que veio com dificuldade de enxergar de longe, se ele voltar com dificuldade de enxergar para perto, a chance do convênio liberar essa consulta é muito maior do que se a gente colocar um CID genérico, que é o que é usado normalmente, né, nos hospitais e nas clínicas, e também acaba impactando no número de retornos, no número dos atendimentos que muitas vezes o médico precisa fazer sem receber por ele, né, e aí ocupa lá um espaço na agenda de um paciente que teoricamente não vai trazer nenhum ganho financeiro, né. A gente tem a questão muitas vezes que eu coloco, às vezes que o médico ele acha que ele tem voto de pobreza, né? Porque as pessoas avaliam no sentido assim, não pode cobrar, né? Mas se a gente não cobrar pelo trabalho que a gente faz, né, e não colocar essa questão de estar fazendo o atendimento, não é uma conversa com o paciente, não é, tem paciente que fala, não, eu só vou conversar com o médico, uma conversa é uma consulta, né, então criar esse hábito de que o paciente veio para a consulta, ele está usando o seu tempo, ele está usando o seu trabalho, né, então não tem essa questão de falar, não vai cobrar porque o paciente é um paciente recorrente ou é um paciente que eu acabo passando mais rápido, né? Mas o ideal é fazer com que essas consultas de retorno que vão sendo geradas ao longo que você possa receber pelo procedimento que está sendo feito, né? E tem uma gama muito grande de CIDs que podem ser utilizados de acordo com o caso específico do paciente. E normalmente, o que a gente faz? A gente pede para a recepcionista, quando está fazendo o cadastro, inserir dentro ali do sistema uma observação do motivo da consulta. Né? Então, eu vim trocar meu óculos, eu vim porque eu estou com dificuldade de visão para longe, eu estou com dificuldade de visão para perto. Então, dentro disso, ela já consegue mais ou menos ter uma triagem inicial para que ela consiga ali no sistema do convênio começar o cadastro do paciente para que depois da consulta ela consiga finalizar. Então, essa rotina, né, da conferência desses CIDs, que muitas vezes passa pela gestão, a gestão nem sabe, muitas vezes, o que está acontecendo, né? Porque a recepção, ela está executando, o volume de atendimento normalmente é grande, não é um volume pequeno, são vários campos que elas precisam preencher, né? E quanto menos elas tiverem que tomar decisão ali na frente, melhor. Então, dentro das clínicas, o que a gente faz? A gente deixa normalmente uma tabela com CIDs associada à queixa do paciente, para que ela possa dar início a esse atendimento, para depois da consulta ela conseguir finalizar e a gente ter mais chances de receber por esse atendimento, que muitas vezes deixa de ser recebido e gera um número muito grande de retorno, né? Então, esses retornos, eles podem ser minimizados se a gente começar a instituir dentro da rotina o CID adequado,
né? E quando a gente vai para reunião com convênio, a gente faz algumas interações com eles, o que eles sempre colocam? Não, mas o CID que foi colocado aqui no começo, ele abrange tudo, então não tem como você cobrar mais uma consulta, né? Acaba sendo usado como justificativa para não pagar. E a gente sabe que o convênio, tudo que ele quer é não pagar, né? Ou protelar esse pagamento o quanto mais. Josi, É achei difícil eu incrível discutir alguma essa coisa. pontuação aí. Acho que nosso time que está aqui escutando, todo mundo, alguns clientes, inclusive, que devem estar escutando, eles sabem que dentro do sistema é obrigatório inserir o CID no prontuário do paciente. E a gente sempre reforça, né, com o médico a importância desse CID e de não ser, né, o Z01.0, né, o famoso zóio, que faz com Sim, que, no final das contas, faz com que a recepção, as secretárias, todo mundo que está envolvido no processo do faturamento tenha esse mesmo costume, né? E a gente sabe a importância disso, a gente sempre comenta, né, da importância de ter esse CID dentro do sim, prontuário e, consequentemente, isso impactar ali dentro do faturamento depois, e a gente ouve uma resistência, né? Às vezes o médico, ele, apesar de ter dentro do sim. sistema a busca ali pelo CID para facilitar o preenchimento, há uma resistência muitas vezes, e acho que às vezes eles não têm essa percepção do quanto isso é importante no momento de talvez contestar ali uma questão de um retorno dentro do convênio, que poderia ser realmente uma nova consulta, já que esse paciente está vindo nesse momento com uma nova queixa. Então, isso é muito importante, isso que você trouxe agora é extremamente relevante. Tenho certeza que tem gente aqui que está assistindo a gente, que está pensando um pouco nesse ponto. A intenção, na verdade, é trazer essa reflexão mesmo, né? Porque essa questão de trabalhar sem receber, nem relógio trabalhando, mas é um retorno, eu vou avaliar, só que na maioria das vezes, se a gente for observar, o paciente de retorno ele é um paciente poliqueixoso. Então, ele não volta pelo mesmo motivo. Ele sempre tem uma outra questão que ele quer trazer. E aí ele usa, né, muitas vezes, essa primeira consulta que ele fez para vir mais e mais vezes, sem que ele pague por aquilo, né? Mas isso não é nem justo, né? Com quem está prestando o serviço, com quem está ali disponibilizando do tempo, conhecimento. A gente coloca essa questão da importância de colocar o CID ali, que muitas vezes é segundos que você leva para fazer, né? E vai te resguardar e vai fazer com que você consiga receber pelo que você está fazendo, né? A gente sabe que a tabela dos convênios ela já não é uma tabela que paga um absurdo. E ainda dentro desses valores que são pagos pelo convênio, a gente tem essa questão do retorno, né? Retorno de 30 dias. Mas se a gente for observar as regras dos convênios, né? Quando a gente olha minuciosamente, um pouquinho mais minucioso o contrato, a gente observa que os retornos são pelo mesmo motivo, né? E a partir do momento que o paciente vem com uma outra queixa, ele já é motivo para ação que é passada para a base ali, onde tudo começa, né? Que normalmente é na recepção onde tudo começa. Essa orientação que é passada, ela gera um déficit no faturamento, né? Então, eu tenho lá 200 retornos no mês. Se a gente for entrar paciente por paciente, vai perceber que 80, 90% daquilo não é retorno para o mesmo pelo mesmo motivo, né? Ele é um retorno gerado para o paciente, ou ele quer tirar uma dúvida, conversa com o médico. O médico é consulta, não é seu amigo, né? Então, assim, tem formas de colocar isso para o paciente, não tão direto quanto a que eu estou colocando aqui, né? Mas o paciente ele consulta com o médico, ele não conversa com o médico. Então, assim, a gente, em termos de estratégia, para a gente conseguir melhorar essa questão do faturamento, essa é uma das que tem funcionado muito bem. E a gente percebe isso no fluxo mensal, né? Então a gente vai observando que os retornos mesmo eles vão diminuindo e o número de consultas vai aumentando. Às vezes você pega lá uma clínica que fez 1.000 consultas no mês e ela tem 200 retornos.
Então, assim, aquele retorno, ele tomou o tempo do médico e ainda não gerou nenhum resultado financeiro, né? Então, é bem importante essa questão e tratar isso como algo que vai ser um complemento daquela guia, que é um cheque, né? Então, se a gente preenche um cheque errado, você não, antigamente, né, que tinha cheque, hoje nem tem mais. O que Quando tem, tinha, viu, Ju? hoje em dia está em A gente tem desuso, muito. né? Mas o cheque, se eu preenchia um cheque errado, eu não recebia, né? Aí a gente acaba, a gente não recebe, não adianta sei lá falar para o banco, mas foi o fulano, não é diferenciada para as guias que são esse cheque ao portador e que o CID é uma das informações que compõe esse cheque, a gente passa a olhar com outros olhos, né? É claro que vai ter um ou outro caso que vai ser um retorno mesmo, né? Mas a gente pega mesmo as próprias conjuntivites. Muitas vezes o paciente ele está evoluindo num processo, ele vem num processo e ele já não é mais só uma conjuntivite, né? Ele já tem outras associações. Então, observando isso e contabilizando isso diariamente, a gente consegue mudar esse consenso do retorno, né? As pessoas acham assim, eu fiz uma consulta com o médico, agora se eu vim aqui para ver a minha visão que não estava boa, se eu retornar lá em 30 dias com uma conjuntivite, ele vai me atender porque eu estou dentro do prazo de retorno. E não é assim que funciona, né? Então, essa conscientização, ela é importante, né? A guia é um cheque ao portador e o CID, ele é que vão fazer com que você receba ou não pelo procedimento. Uma coisa que eu acho que é importante a gente colocar aqui em relação a esses processos, né, de instituir um processo, de usar realmente as ferramentas que o sistema traz, às vezes de disponibilizar ali 5, 10 minutos por dia para estar auditando mesmo, né, o seu trabalho. Inserir isso dentro da rotina, né? Eu trouxe aqui em relação, eu acredito que todo mundo saiba, né? Nem todo mundo, eu percebo nas visitas que a gente faz, nem todo mundo gosta de receber o consultor da Unimed, mas o consultor da Unimed, ele recebe por visita que ele faz para o médico. E dentro das visitas que ele faz, está incluso esses tipos de treinamentos. Então, ele precisa orientar essa parte da recepção em relação aos próprios CIDs, aos próprios procedimentos, muitas vezes, que agora a Unimed colocou a motilidade em algumas partes do Brasil, ela incluiu dentro da consulta o exame de motilidade ocular, né? E aí vem aquele monte de glosa, quando você vai conferir lá, você leva tempo para conferir e quando vai ver, tá dentro da consulta, né? Tem alguns processos que a gente organiza normalmente, visando essa questão do próprio faturamento, que muitas vezes a gente libera a consulta do paciente no dia e vai marcar a motilidade dele para outro dia. Né? Porque se ele vir num dia em que ele não fez a consulta, fazer o exame, né? A gente pensa, mas vai ser ruim para o paciente. Mas essa é a métrica que o convênio dele colocou. Então, por que eu tenho que fazer um exame e não receber por ele? Por mais que às vezes fala, mas é muito pouco. Soma isso no final do mês, soma isso no final do ano e você vai perceber que aquilo vai fazer um resultado expressivo lá no faturamento, né? Então, esses consultores que a Unimed tem e disponibiliza e que é um benefício, né? Que de certa forma ela coloca para o médico, eles trazem essa questão do treinamento. A maioria das clínicas não utiliza os consultores, né? E muitas vezes eles podem vir, não precisa nem falar com o médico, às vezes é solicitar, fazer essa solicitação para que ele venha e faça um treinamento para essa equipe, né? E dentro do treinamento que ele vai fazer para essa equipe, ele vai tirar as dúvidas, ele vai orientar em relação à própria questão do preenchimento, à própria questão da importância das assinaturas, dos procedimentos que estão ou não liberados, das senhas de liberação. Então, a gente já tem um serviço que vocês não teriam nenhum custo para que ele acontecesse dentro da instituição, né? Mas a maioria das instituições acaba muitas vezes nem utilizando esse serviço, né? Às vezes o médico fala, mas eu vou ter que receber o consultor, muitas vezes não.
Muitas vezes conversa com o teu gestor, pede para que ele alinhe com o consultor. Na maioria das vezes você vai ter que assinar a guia de que ele veio realmente ali fazer uma visita para a sua clínica, mas isso vai impactar diretamente na questão das rotinas do atendimento, né? E não é utilizado, né? Então esses treinamentos muitas vezes eles acabam passando desapercebidos, não são utilizados como poderiam ser e impactam realmente na questão do resultado. Essa questão que eu trouxe ali em relação aos retornos, né, que tem esse impacto forte no resultado, inclusive foi uma consultora da Unimed que a gente trouxe e ela fez essas orientações e a gente foi, né, ao longo dos meses, foi reduzindo até que a gente chegou de 258 retornos ali, a gente conseguiu diminuir para 50, né? Então, assim, é trabalhoso? É trabalhoso, mas gera dinheiro, gera resultado, né? E muitas vezes esse processo, ele já está sendo feito. A única coisa é que ele não está sendo feito, talvez, da maneira correta, né? Então, se para fazer esse preenchimento, para fazer essa utilização do sistema, ele está ali disponível. Então, assim, é segundos ali que vai gerar um resultado financeiro, né? Quando a gente fala de valores de exames, né, como eu estava falando da motilidade, que ele é um exame que realmente paga pouco. Então, além de pagar pouco, eu vou deixar de receber? Aí eu vou lá ver no final do ano lá, eu fiz 1.000 motilidades. Se a gente multiplicar o valor, ele com certeza vai ser expressivo e pelo menos paga o presente do colaborador no final do ano, né? Então, a gente consegue ir ajustando esses fluxos internamente para que isso vá gerando mais receita, né? E essa geração dessa receita impacta diretamente no faturamento. Então, são essas questões que muitas vezes são pequenas, né? Que a gente observa como algo que está dentro da rotina, que é possível fazer, que não vai demandar mais tempo, que não vai demorar mais lá 10, 15 minutos na rotina da recepcionista para ela fazer, mas que o impacto no faturamento, com certeza, vai existir. Então, se a gente consegue fazer o básico, né? A gente aumenta o faturamento sem grandes investimentos, né? Esses treinamentos mesmo com os consultores da Unimed, eles são treinamentos que são gratuitos, né? Que já está dentro do escopo da Unimed e que vocês também podem usufruir. Muito legal, Josi, eu não sabia disso. Ótimo conhecimento, a gente tem aqui diversos clientes que são, né, que a maior parte do faturamento é da Unimed, a gente sabe que é um grande convênio muito significativo aí, e que muitos clientes nossos são cooperados, então, muito relevante, eu não sabia dessa informação, um grande conhecimento adquirido aqui, obrigada. E Josi, acho que complementando o que você falou, o que você estava falando, eu queria trazer um pouquinho aqui de visão também sobre como funciona, né, o nosso sistema na integração desse fluxo financeiro dentro da instituição, que faz com que justamente o básico, no final das contas, ele seja bem feito. Né? Acho que é bem relevante vocês saberem, pessoal, que dentro do iCareBI hoje, a gente realmente preza por um fluxo bem fluido do paciente dentro da instituição, mas ao mesmo tempo que esse fluxo ele seja integrado ao faturamento e o financeiro, né? Então, contando um pouquinho para vocês sobre a nossa experiência aqui, como funciona efetivamente o sistema nesse cenário, é importante a gente ressaltar que cada consulta, cada agendamento, cada exame, cada cirurgia, procedimento, seja lá o que for, isso vira uma pendência financeira dentro da conta do paciente no iCareBI. E isso faz com que a recepção ou o caixa, né, se for o caso da sua instituição, eles possam resolver isso no ato, né, no ato do atendimento do paciente, resolvendo essa pendência e evitando justamente que essas perdas aconteçam. E além disso, o gestor ele precisa ter essa visão, né, do que realmente ficou sem cobrança e do que foi cobrado. E a gente dá essa visibilidade também. Eu vou mostrar daqui a pouquinho uma técnica que a gente tem dentro do sistema. Mas o objetivo aqui, no final das contas, e juntando com tudo isso que a Josi trouxe para a gente de conhecimento hoje, é que nada tem que ficar na gaveta.
né? No final das contas, a Josi trouxe um case aí de 35 mil, perdão, de perda por causa de guias colocadas dentro de uma gaveta, no fundo da gaveta que ninguém encontrava e elas não foram faturadas, né? Então, isso é muito relevante. Isso é muito relevante para uma instituição, a depender do tamanho dessa instituição, isso é ainda mais relevante. Então, o objetivo aqui é justamente dar essa consciência para os nossos clientes. A gente sabe que a gente acaba sofrendo algumas vezes algum tipo de relutância de recepção, do caixa, em ter que fazer esse passo a passo, mas isso realmente faz com que, não é uma burocracia, né? No final das contas, isso faz com que o faturamento ele seja recebido no final do dia, no final do mês e tudo mais. Então, isso daí para a gente é extremamente importante e isso leva ao gestor ter visibilidade e impacto ali dentro do faturamento dele, né? No final das contas, o objetivo aqui é que o gestor ou o dono do hospital, o dono da clínica, ele tenha clareza na gestão dele e também tenha clareza nos resultados que ele obtém ali ao longo dos períodos. Então, é por meio da oferta de relatórios que mostram, né, justamente o que não foi faturado, o que foi faturado, que possibilitam essa correção do que não foi faturado naquele mês antes do fechamento do mês, justamente para que, no final das contas, né, se a gente está falando de uma instituição com mais médicos, eu estou falando de uma instituição que precisa repassar para alguns outros profissionais depois. E aí, como é que eu vou fazer um repasse justo para o meu médico se eu deixei de faturar alguma coisa que ele produziu? Difícil, né? Então, a gente precisa realmente fazer esse fluxo completo e garantindo ali o repasse justo para o médico e também a saúde financeira dos nossos clientes. Então, isso é muito relevante. No final das contas, cobrar corretamente é tão importante quanto atender bem, né? Até te parafraseando aí, Josi, o atendimento médico, a conversa com o médico é um atendimento e ele precisa ser cobrado, né? A gente tem que conscientizar sobre isso também, né? No final das contas, é o trabalho de todo mundo que está ali dentro da instituição e ele precisa ser remunerado no final do dia. Então, a gente garante aqui, por meio de um fluxo robusto do atendimento, do agendamento até o faturamento, uma integração completa na jornada ali do paciente em conjunto com o fluxo financeiro da instituição. Então, trazendo para vocês aqui um pouquinho de tela, né, do sistema, isso aqui é o que a gente chama da conta do paciente, né? E aí a gente tem aqui as pendências financeiras da instituição que vão ficando aqui armazenadas. Depois disso, eu vou ter as pendências todas que por um acaso não foram mapeadas naquele período, naquele dia, o gestor tem visibilidade aqui das pendências do que não foi cobrado, ele consegue garantir a cobrança disso que não foi cobrado ainda, e no final das contas ele vai ter lá o financeiro dele redondo, o faturamento dele redondo. A gente tem muito cliente que tem faturamento SUS também, então o faturamento SUS dele redondo no final do dia, com uma interligação entre todos os processos da clínica ou do hospital. E aí isso garante lá no final do dia o repasse médico eficiente, o repasse médico correto, todo mundo sai feliz e bem remunerado do que executou. Então, Josi, eu queria muito agradecer a sua participação aqui, queria te deixar aberto aí para falar e complementar um pouquinho mais do que você trouxe para a gente. É um prazer tê-la conosco, é um prazer angariar mais conhecimento com você. Fica à vontade. Eu que agradeço, foi muito bom estar com vocês, compartilhando um pouquinho da experiência, né? Eu sempre trago essa questão da consciência, né, que a gente precisa ter em relação às ferramentas mesmo que a gente usa, né? Eu sou uma pessoa, um tanto assim, quando se fala de sistema, eu sou uma pessoa totalmente desconfiada, né? Porque assim, pelas próprias perguntas que eu falo, mas faz isso, faz aquilo, porque a gente precisa realmente de uma ferramenta que atenda a oftalmologia, né? E eu acho que a iCare ela veio com essa questão mesmo de atender todas as pontas, né? A gente sabe que tem as especificidades do faturamento da oftalmologia são completamente diferentes das outras especialidades, né? Eu costumo dizer que a oftalmologia é um mundo à parte, a gente tropica e cai na oftalmologia, né? Normalmente nunca mais sai.
Porque, assim, são muitas regrinhas, são muitas questões que a gente precisa observar, e no dia a dia é o que vai fazer, é o dia a dia que vai fazer a diferença do faturamento, né? Então a gente muitas vezes acha que tem que fazer grandes investimentos, a gente acha que a gente tem que mudar alguns fluxos que estão de certa forma funcionando, mas se a gente começar pelo básico, né, que é fazer esse controle dos valores que são gerados, né? Eu costumo dizer que o médico, às vezes, ele não costuma conciliar, né? O produzido com o faturado e o recebido. Aí ele fala assim, mas eu trabalhei tanto e recebi só isso, né? Porque muitas vezes falta essa atenção ali no começo, né? Às vezes é olhar um pouquinho, dispensar um tempo, eu digo, não é perder o tempo, né? Mas é dispensar um tempo para olhar isso. E aí, a partir do momento que entra na rotina, fica tudo mais fácil. O difícil é criar a rotina. Depois que a gente cria a rotina, a própria recepção, eles vão entrando nesse processo. E quando eles veem que o médico está olhando para aquilo, muda tudo. Porque se você vai fechar um caixa com o médico, pega ali o dinheiro, sai e vai embora, é uma coisa, né? Muitas vezes a gente, até a questão mesmo de valores financeiros, muitas vezes que são subtraídos, e não é nem percebido, né? Porque não parte da agenda. Então, assim, eu atendi 10 pacientes. Se eu atendi 10 pacientes, eu tenho que ter, sei lá, R$ 400 em dinheiro e o restante em guia. Se eu não tenho esse fluxo, né? Eu não tenho como conferir isso, e aí essa não conferência vai impactar diretamente no meu faturamento. Então, assim, não é uma coisa muito grande, né? Quem já utiliza o WayCare já tem isso nas mãos, né? Já pode começar a criar essa rotina, porque, na verdade, a partir da rotina vai ver resultado lá no faturamento, né? E se precisarem de algum auxílio, eu fico à disposição para dúvidas, né? Vocês têm meus contatos, podem estar disponibilizando para eles em relação à parte de ajustes mesmo, que são ajustes finos, muitas vezes, que vão impactar totalmente no faturamento, né? E com essa ferramenta que vocês têm nas mãos, com certeza, daqui um mês já vai estar diferente esse faturamento aí. É verdade. É verdade. A gente vê isso aqui na prática, né? Acho que quando a gente observa os clientes que utilizam o sistema e começam a implementar os fluxos que existem dentro do sistema, e o sistema, no final das contas, ele é uma ferramenta, mas ele também gera um método, né? A gente está aqui para Sim. colocar um método também, né? No final das contas, ele foi pensado com um método. E o método, se ele for seguido, ele terá resultado positivo no final. Então, Isso. esse método foi, né, de muito tempo aí de estudo, de todo mundo que está aqui envolvido, com contribuição das mais diversos profissionais, e esse método ele funciona. A gente tem aqui a convicção, com os resultados que os nossos clientes vêm obtendo, de que é um método que você agendou, você faturou, você produziu, você faturou. E nada tem que passar desapercebido, não tem ralo, não tem nada disso. No final das contas, o que você executa, você precisa receber. E é isso, Josi. Muito obrigada pela sua participação e pelas suas considerações. Eu que agradeço mais uma vez. Boa tarde para todos e até uma próxima. Até. Vou deixar vocês aqui com o Léo Souza, vai falar um pouquinho. Fica à vontade aí, Léo. E foi um prazer, uma boa noite para todo mundo. Espero que todos tenham aproveitado muito esse conteúdo incrível sobre como fazer o básico bem feito e ter o seu faturamento por cima. Obrigada, gente. Fala pessoal, boa noite. Leonardo Souza aqui da iCare. Espero que tenham aproveitado esse webinar. Deixar aqui um convite para você que ainda não conhece o iCare, conhecer um pouco melhor sobre as soluções. O básico bem feito ele é possível através de um sistema que entende a sua dor, entende a sua necessidade e contribui de fato para aquilo rodar perfeitamente. Então, deixa o convite aberto para quem queira conhecer o iCare no detalhe. Me coloco à disposição, vai ser um prazer. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, uma excelente noite a todos. Fiquem com Deus.